A Libras é uma língua incrível, uma língua apaixonante. Então, à medida em que você aprende a Libras, dá vontade de saber mais. Então, tem sempre algo novo para você poder aprender, para você se aprofundar ainda mais. Agora, a grande questão aí dessa prática de contato com as comunidades surdas, ela traz justamente a possibilidade de você absorver mais e aprofundar a sua compreensão cultural e da sua sensibilidade desse grande universo da Libras, da cultura surda e das comunidades surdas. Porque em qualquer lugar que você for interpretar, quer seja presencialmente ou no ambiente online, quer seja de forma profissional ou quer seja como um voluntário na sua igreja, sua religião, por exemplo, é fundamental que toda a sua sinalização, toda a lógica que você vai usar da sua interpretação, ela seja pautada, fundamentada realmente numa compreensão cultural muito profunda e manifestando realmente a cultura surda na sua sinalização ou, no caso de interpretação da Libras para o português, nessa percepção cultural da Libras e como passar isso para o português. E como a maioria das pessoas ouvintes estão no ambiente só com ouvintes, no meu caso, a minha esposa é surda, então eu vivo e respiro a Libras 24 horas por dia. Tem determinadas nuances culturais da Libras que até hoje, por causa desse tipo de contato, por causa da minha relação com a Raquel, por causa da minha relação e dos nossos amigos surdos também, quer seja em encontros presenciais ou virtuais, isso traz um nível de percepção cultural que é diferente. Você capta algumas nuances de alguns sinais que você pode usar num contexto e que no outro contexto não faz sentido, não vai ficar claro. Hoje, por exemplo, eu estava navegando na internet e eu vi o vídeo de uma intérprete muito empolgada, sinalizando, fazendo um vídeo para as mães. E aí no vídeo dela ela fala assim, como é que foi que ela falou assim? Foi assim que ela fez. E continuou o vídeo. Eu nem consegui terminar de assistir. Por quê? Porque qual foi o grande lance ali? A intenção que ela tinha era uma intenção muito clara, parabenizar todas as mães. Mas a forma como ela sinalizou, esse sinal aqui, ainda mais sendo feito dessa forma, não combina para esse significado de todas as mães. Ah, Matos, mas esse daí é o sinal de todo. Assim é estranho de fazer, mas ele geralmente seria assim. Sim, ele é o sinal de todo, mas esse sinal aqui específico ele se refere a coisas, não a pessoas. O sinal que se refere a pessoas e que deveria ser usado nesse contexto aí é esse sinal aqui, que pode ser feito assim, ou que pode ser feito começando aqui com a letra T e fazendo assim, que às vezes ele fecha até com o T assim, ou ele fecha, começa assim e fecha em A. Esse sinal aqui é um sinal muito mais específico, muito mais poderoso para esse tipo de contexto. Poderia ser usado também esse outra forma aqui, olha, em que ele também é um sinal de todos, parece com o sinal anterior, mas ele é um sinal que abrange um número maior ainda de pessoas. Ele pega uma totalidade maior, que poderia se referir não apenas a determinado grupo que ia ter acesso àquele vídeo, mas também as pessoas que estão fora daquele grupo também estão sendo incluídas nessa homenagem que estava sendo prestada ali. Qual que é a grande questão aqui? Isso pode parecer um simples sinal, mas a grande questão é que num processo de interpretação, numa banca avaliativa, ou mesmo na sua prática de interpretação na sua igreja, faz diferença. Se você faz errado, o surdo não vai entender, não vai ficar claro, não vai tocar realmente o coração dele ali. Então, essa sensibilidade, ela vem justamente dessa nova percepção que você pode desenvolver em contato com as comunidades surdas. Para além disso, é necessário você continuar e aprimorar ainda mais as suas habilidades na Libras. É o que eu chamo de lapidar a sua sinalização. Então, independente do nível que você tem hoje, sempre tem um espaço para você se desenvolver ainda mais. Eu me lembro que no processo de criação do método Fluente em Libras em 8 semanas, estávamos reunidos eu, a Raquel, minha esposa, e um professor surdo convidado, Maurício, e no processo de fazer o planejamento e as gravações das práticas de Libras do método, foi um processo muito interessante, porque entre o momento em que
a Raquel e o Maurício estavam reunidos e foram estruturando ali, a partir de tudo aquilo que eu e a Raquel já tínhamos discutido e montado da estrutura que seria o método, a partir do momento em que eles se reuniram para preparar o que seria feito das gravações, até o momento em que realmente a gente tinha a versão final ali gravada, a sinalização deles, mesmo sendo surdos, evoluiu drasticamente. Ela se ampliou ainda mais. A minha sinalização, só de ver a sinalização deles nesse processo, de participar das reuniões com eles, de direcionar e tudo mais, de orientar, a minha sinalização se impulsionou ainda mais. A sinalização do meu time na Universidade da Libras na época, que teve acesso a esses bastidores aí, também evoluiu ainda mais. Ou seja, existe sempre um espaço de lapidação. E até hoje, mesmo sendo o mesmo método Fluente em Libras, quando eu vejo a prática dos alunos, quando eu vejo as sinalizações do Maurício e da Raquel lá no método, eu percebo que a minha sinalização, a minha percepção da Libras, ela vai se lapidando ainda mais, ela vai se aprofundando ainda mais. É por isso que, por exemplo, alguns alunos começam fazendo pelo método Libras Essencial, que tem por objetivo te guiar do zero para que em 4 semanas você esteja preparado para se comunicar com surdos. Eles terminam o método Libras Essencial e falam assim, eu quero mais, eu quero me aprofundar. E eles entram para o método Fluente em Libras em 8 semanas, e ali por mais 8 semanas acontece um processo de lapidação na Libras. Outros alunos ou mentorados começaram fazendo o método Fluente em Libras primeiro, se tornaram fluentes em Libras em 8 semanas, e então resolvem entrar também para o método Libras Essencial para captar novas percepções da Libras e assim ir se aprofundando ainda mais. Ou seja, a Libras é um universo tão incrível, tão profundo, que você se permitir estar num ambiente propício ou ter acesso a materiais selecionados, direcionados para o seu desenvolvimento, vai te colocar num outro nível de jogo. Vai te permitir ter uma sinalização infinitamente mais clara, mais leve e ter a sua mente como intérprete centrada realmente para o seu desenvolvimento e para a sua prática ali. E por isso é importante tanto a participação em eventos das comunidades surdas, você já deve ter me ouvido falar dos festivais de pizza, de torta, de sorvete, de bolo e de tudo enquanto há que as comunidades surdas fazem, porque é justamente um ponto de encontro, um ponto de conexão cultural, mas essa conexão cultural e essa conexão com as comunidades surdas não precisa necessariamente acontecer apenas de forma presencial. Você pode fazer isso com conteúdos online, por exemplo, em vídeo. A grande questão é que, na maioria das vezes, os tipos de vídeos que você entra lá, acessa e tudo mais, eventualmente não tem as características fundamentais que deveria ter. O processo de você fazer esse tipo de absorção, por exemplo, presencialmente, em eventos com a comunidade surda e tudo mais, funciona? Funciona poderosamente se você já é fluente na Libras. Mas se você não é fluente na Libras, ou mesmo se você quer aprofundar ainda mais a sua própria prática e ir para um novo nível de sinalização ou de interpretação, é vital que você faça um tipo de prática, um tipo de acesso cultural direcionado para o seu momento, para as suas necessidades, para os seus objetivos, lapidando especificamente aquilo que na sua prática atual, que na sua sinalização atual, que na sua interpretação atual ainda não está no nível que deveria estar ou que poderia estar. E é por isso que ter um olhar direcionado, um olhar específico, vai te trazer esse crescimento. Sem contar que a Libras é uma língua viva, então ela está sempre em constante expansão. Sempre surgem novos sinais e você tem que se manter atualizado. Existem muitos sinais que vão cair em desuso ou que eles têm alguma alteração morfológica ou fonológica neles. E aí você está lá interpretando, tu está desatualizado, não fica claro, o surdo não vai entender a sua sinalização. Ou às vezes você dá uma maior volta para falar de um determinado conceito, sendo que tem um sinal novo já, que eventualmente aquele surdo que está ali inclusive conhece, mas você não sabe usar e não usou ali, você gastou muito mais energia física e mental para poder compartilhar aquilo, para poder interpretar aquilo do que deveria ter feito. E por isso, uma prática especial, com um direcionamento de um mentor, tendo acesso a materiais para você baixar, orientação prática e tudo mais, vai te levar para um próximo nível. E se você quer ter o meu acompanhamento com materiais selecionados, práticas em vídeo, inclusive ter acesso a esses bastidores de como funcionam os nossos métodos,
você pode acessar o link que está aqui abaixo, preencher lá sua ficha de interesse e participar da mentoria Intérprete na Prática. E é justamente por isso que você se permitir estar num grupo onde todas as pessoas estão com uma sinergia direcionada para o crescimento e que elas não se veem como concorrentes, mas como parceiros de vida, como parceiros de profissão que querem elevar o jogo, que querem ir para um próximo nível, é fundamental e vai te impulsionar para o seu desenvolvimento, sem contar as possibilidades de parcerias e tudo mais. E esse tipo de ambiente é o ambiente que nós temos na mentoria Intérprete na Prática. Eu tenho outros programas de mentoria também para quem quer aprender mais a Libras, se tornar fluente em Libras e assim por diante. Mas aqui, falando especificamente da mentoria para intérpretes, lá pode ser esse refúgio, esse grupo seleto, justamente para você se desenvolver ainda mais. Tem um link aqui abaixo, preenche lá a ficha de interesse e então o meu time vai fazer contato com você para nós trabalharmos juntos nesses bastidores.